Quanto mais certo Israel dá, mais complicado para esse pessoal que acaba que quer terminar com a cultura ocidental explicar. Então tem que achar uma razão que seja Israel é opressor, Israel é isso e aquilo, e isso aí, evidentemente, respinga para todos os judeus, porque qualquer coisa que um judeu faça respinga para todos sempre, é, desde o tempo da rainha Esther. É, é, eu acho que o antissemitismo é isso, hoje em dia, e eu acho que vai voltar, vai acabar, vai indo, vai acabar, mas zerar não vai, né? Vai diminuir o nível, mas zerar não vai. Eu sou Raul Gottlieb, é, eu sou do Rio de Janeiro, moro agora metade do tempo, mais da metade, menos da metade do tempo em Tel Aviv e outro resto do ano no Rio. Eu estou na comunidade judaica, assim como ativista, há não sei quantos anos, mas tem mais de 40. Meu pai e minha mãe vieram de lugares muito diferentes. Minha mãe é italiana, meu pai é tcheco. Durante a segunda, antes da guerra, do 38, 39, e se conheceram no Rio e na ARI, né, que é uma sinagoga reformista do Rio, a maior sinagoga do Rio, se casaram lá e tiveram 3 filhos. Eu sou o filho do meio. Primeiro, eu fui do movimento juvenil da Hasid durante toda a minha infância e juventude, e um pouquinho do começo da vida adulta. Casei com a Marina, que eu conheci no movimento juvenil. Meus 2 irmãos também casaram com meninas que se conheceram no movimento juvenil. Na escola, meus filhos frequentaram o Eliezer Steinbach, no Rio de Janeiro, agora chama Eliezer Max. Mas na escola eu trabalhei como voluntário 11 anos, 12 anos, sendo 4 anos, os últimos 4 anos, como o presidente do Diretório de Paz. Depois disso, eu fui para o Vada Renur, fui ser presidente do Vada Renur no Rio também durante 2 anos, e depois eu saí e me dediquei totalmente à sinagoga, porque já não era mais pai de escola, né? Basicamente, eu tinha vivido em Israel 2 vezes antes, né, da minha vida de infância e juventude, uma vez no ano 60, com o meu pai. Eu era criança, eu tinha de 9 para 10 anos, meu pai veio fazer um estágio aqui no Weizmann. Meu pai foi um cientista, e eu fui com ele como criança, evidentemente, fui para a escola e tal, e aprendi um pouquinho de hebraico. Depois, em 68, eu vim com o movimento ficar um ano aqui em kibbutz, com o Shnat, o programa do Shnat, do kibbutz, e o hebraico melhorou. E depois eu casei, não sei o quê, um belo dia voltei para Israel, meu irmão tinha feito aliá, voltei para visitar ele, cheguei aqui e descobri que meu hebraico estava indo embora. Né? Eu falei, poxa, eu falava hebraico, nunca falei muito bem, mas falava um razoável, e de repente não conseguia falar. E aí fiquei nervoso. Falei, não posso perder, porque tudo que você sabe é uma riqueza que você tem que preservar. Então, onde é que eu posso ir para aprender hebraico no Brasil? Na sinagoga. Assim que eu me aproximei da sinagoga e comecei a gostar do que estava lendo também, né? Agora, na área, eu fui ativista basicamente no culto. Fui durante alguns anos, eu não me lembro quantos, mas diretor de culto da área. E, de um certo momento, eu passei também a editar a revista Dvarim, que é uma revista judaica, é feita pela ARI. Durante 18 anos eu editei essa revista. A ideia era levar judaísmo liberal em português para o público judaico brasileiro. Essa brincadeira toda, na minha proximidade na área, também aproximei do movimento reformista latino-americano e passei a atuar como voluntário lá. Basicamente, a Miriam Wasserman me convidou e eu comecei a trabalhar com ela e tal, e depois também eu assumi o papel de presidente do movimento reformista latino-americano, que também não sei quantos anos eu fiquei, mas eu fiquei, sei lá, 4 anos, depois mais 2, 6, 7 anos como presidente do movimento reformista latino-americano. Eu tinha uma visão muito crítica em relação ao material que nós,
material impresso de boa qualidade e de português bem feito, que nós, como movimento, oferecíamos ao os nossos interessados, ao nosso povo, vamos dizer assim, não é bem nosso povo, porque o nosso povo é o povo judeu, todo ele, mas as pessoas que se interessam pelo movimento, pelo judaísmo liberal. Porque acontecia que o rabino falava coisas bonitas na sinagoga e algumas pessoas se interessavam. As pessoas que se interessavam chegavam em casa e os livros que eles tinham de apoio religiosos eram basicamente livros com uma corrente muito diferente daquilo que o rabino tinha falado. Então, o rabino fala sobre a questão dos convertidos e das mulheres. E na hora que ele vai pegar um livro para ler, ele vai ler o livro ortodoxo que fala que não, é tudo, a visão é outra, é diferente. Então, eu resolvi traduzir um livro que é usado, traduzir um livro do inglês para o português, que é o livro mais usado, que é o Humash, a Torá, quer dizer, a Torá sinagogal, né? São a Torá e mais as Haftarot. É mais usado no movimento reformista no mundo inteiro, em língua inglesa, que é o Plaut, que é esse livro que está aqui, e eu resolvi traduzir ele, a gente resolveu traduzir ele, e a gente fez isso e lançou ele faz uns 7, 8 anos atrás. A gente contratou um tradutor, que é o Luiz Dolinkoff, ele traduziu o livro todo, e nós fizemos uma revisão muito grande, eu e a Karen Zingerev fizemos e mais um grupo de apoio, fizemos uma revisão muito, muito grande nele, e eu li, então, a Torá para fazer essa tradução, eu li esse livro umas 10 vezes, de cabo a rabo, certo? Procurando todas as referências, porque dificuldade muito mais difícil do que um livro normal, que você traduz um romance normal que você traduz. Todos os comentários do Plaut, eles se cruzam, né? Ele está aqui no ponto X, ele comenta alguma coisa que vai aparecer 1000 páginas na frente. Você tem que ter certeza que a citação que a pessoa traduziu aqui está igualzinha à citação que está 1000 vezes na frente. Então você tem que correr para cá, para lá, voltar e ver. E os nomes e tal. Então a gente teve muito trabalho de revisão, mas a gente fez a revisão, o livro ficou pronto, ficou bom. Está na segunda edição, eu acho que esse livro é um sucesso, a gente já vendeu 5.000 cópias dele no Brasil. Só no Brasil, porque idioma é localizado, né? As pessoas estão percebendo que a tua liberdade, a democracia, tudo que fez o mundo prosperar e evoluir, chegar nesse nível de conforto que nós temos hoje, e de paz social que nós temos hoje, porque com tudo que tem, a gente tem muito menos guerra do que tinha na Idade Média, na Idade Antiga, não tem a menor dúvida disso, né? Se baseia nos fundamentos judaicos da Torá e religiosos, que depois o cristianismo também se apropria e evolui com eles, e evolui para outros lados com eles, mas se baseia nisso. É muito difícil você argumentar que você pode construir uma democracia sem você fundamentar ela em leis imutáveis e não racionais e nem explicáveis. Porque o racional do humano é querer viver muito bem, né? Isso é o que todo mundo quer. E querer viver muito bem, às vezes, pode te fazer ter a ideia de que vale a pena, então, você roubar o teu vizinho ao lado, que eu vou viver melhor. E o que faz você não fazer isso? É uma lei que fala não roubarás, que é uma lei que não tem explicação por quê. Ela pode te dar benefício, né? Mas é uma lei divina. Basicamente é a palavra de Deus falando, olha, é isso aqui que vai fazer a humanidade viver bem. Sigam, porque isso aqui vai conduzir a vida boa, a vida melhor, a vida mais... Essa é a ideia. Um certo momento, um rabino amigo falou, Raul, o Plaut tem uma deficiência porque não tem as Megilot. Então, não tem Megilat Esther, não tem Megilat Ruth, não sei o quê. E eu falei, é verdade, não tem, isso eu não tinha reparado e as sinagogas precisam. Então eu falei, vou tentar fazer traduzir, achar um livro para traduzir. Procurei, não achei, e resolvi fazer o meu. E traduzi as 5 Megilot, né?
Esther, Ruth, Coelho, Tira, Shinemei, as 5. Então, eu traduzi essas 5. Fiz esse livro, que é... eu fiz toda a tradução das Megiló, né, do hebraico, passuca a passuca, e fiz os comentários naquilo que eu, Raul, acho que é comentável. Então, esse é o meu último trabalho na comunidade judaica, como voluntário e tal, é esse livro que eu fiz aqui. Eu acho que o antissemitismo está ligado numa onda que é uma onda que vai acabar muito rápido, de que o mundo ocidental é um mundo que criou o caos no universo, certo? A filosofia ocidental, a filosofia judaica e cristã é a que criou o caos no universo. Isso é absurdo, mas é o que existe, porque existem filósofos que propuseram isso de uma maneira muito consistente, nos anos 60 e tal. E a academia foi atrás desse negócio, disso, e olha para tudo que é ocidental da maneira muito negativa. E o que eu acho uma bobagem, um absurdo, né? E Israel deu muito certo. Eu vivo aqui, então, há 8 anos, eu vivo aqui 6 meses por ano. E já sempre vim, minha filha fez aliá há 20 anos, então eu vim muito, meu irmão fez aliá há 50 anos, então eu vim muito para cá. Sempre vim muito para Israel. E agora venho com muita frequência, com muita constância. E isso aqui é um milagre completo, né? É um milagre muito racional, você consegue entender que parafuso apertou para fazer esse milagre, mas ele é um país admirável. Quando você percebe o progresso que tem aqui, eu moro em Tel Aviv, isso aqui é um caldeirão de cultura, tem todos os balés do mundo, todos os concertos do mundo, todas as óperas do mundo, todos os teatros do mundo, a cultura judaica revitalizada, o hebraico revitalizado, a economia de uma forma inimaginável. Mais certo Israel dá, mais complicado para esse pessoal que quer terminar com a cultura ocidental e explicar. Então tem que achar uma razão que seja Israel é opressor, Israel é isso e aquilo, e isso aí, evidentemente, respinga para todos os judeus, porque qualquer coisa que um judeu faça respinga para todos sempre, desde o tempo da rainha Esther, ok? Então, de Mordecai. Então, eu acho que o antissemitismo é isso, hoje em dia, e eu acho que vai voltar, vai acabar, vai acabar, mas zerar não vai, né? Vai diminuir o nível, mas zerar não vai.